Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as medidas resumo das variáveis quantitativas. Vamos começar pelas medidas de posição. No vídeo sobre introdução à estatística descritiva, eu comentei que quando estamos analisando as variáveis quantitativas, além das tabelas e dos gráficos, nós podemos usar algumas medidas que servem para resumir os dados. Por isso, chamamos medidas resumo. As medidas resumo se dividem em 3 tipos: medidas de posição, de dispersão e de forma. As medidas de posição, elas se dividem em 2 tipos: as medidas de tendência central e as separatrizes. Com relação às medidas de tendência central, o nome já sugere, são valores que tendem a se localizar no centro da distribuição. Vamos falar um pouco sobre média, moda e mediana. Já as separatrizes, nós vamos tratar especialmente dos quartis, decis e percentis. Para começar, vamos falar das medidas de tendência central. Vamos falar primeiro sobre a média. Com certeza vocês já calcularam uma média, não é mesmo? E já tem uma boa compreensão sobre para que ela serve. Mas você sabia que existem vários tipos de média? Existe a média aritmética, que é a mais conhecida, a média ponderada e a média geométrica. O cálculo da média é feito simplesmente somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número de valores, pelo número de observações da minha amostra. No próximo vídeo nós vamos detalhar o que é amostra, o que é população. Mas, por enquanto, só preciso que vocês saibam que esse tamanho de amostra aqui é o número de observações que eu coletei para fazer a minha pesquisa. Além disso, nós representamos a média por esse símbolo aqui, que é um X maiúsculo com uma barrinha em cima. Tá? Vocês estão vendo aqui um X barrinha? Então, esse é o símbolo da média amostral. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenha 3 turmas, turma A, turma B, turma C. E eu estou avaliando as notas dos alunos. Para calcular a média das notas dos alunos para cada uma das 3 turmas, eu faço a seguinte conta. Eu vou somar todos os valores e depois dividir esse resultado pela quantidade de valores de alunos que tem na minha turma. Por exemplo, na turma C, eu vou somar o 0, mais 6, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7,5, mais 7,5. Pego esse resultado e divido pelo número de alunos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos, divido por 7. E isso dá um resultado igual a 6, quer dizer que a média das notas da turma C é igual a 6. Se eu fizer o mesmo cálculo para a turma A e turma B, eu vou obter a mesma média, igual a 6. Porém, vocês podem pensar que, pelo fato das 3 turmas possuírem a mesma média, as turmas têm desempenho iguais. Mas, observando essa imagem ao lado, esse diagrama aqui de pontinhos, eu percebo que a turma C, que é essa representada pelos pontinhos verdes, ela tem uma concentração de valores aqui, entre 6 e 8. E um pontinho desgarrado aqui, um pontinho distante do conjunto de valores aqui. Já a turma B, que é a turma representada pelos pontinhos azuis, ela é bem espalhada, né? Os pontinhos estão espalhados aqui entre 0 e 10. E a turma A é a turma que tem os alunos mais consistentes, ou seja, aqueles que têm notas similares. Estão as notas todas juntinhas, próximas umas das outras. Outra forma de calcular a média é a partir da média ponderada. Com certeza vocês também já calcularam uma média ponderada. Isso porque é comum que o professor dê pesos diferentes para as atividades de avaliação. Por exemplo, se o professor
acha que é mais importante a nota do trabalho do que a nota de uma prova, ele pode dar pesos diferentes para o trabalho e para a prova. Por exemplo, se ele der peso 6 para o trabalho e 4 para a prova, aí você vai calcular a média da seguinte forma: você pega a nota do trabalho, multiplica por 6, depois pega a nota da prova, multiplica por 4 e depois divide pela soma dos pesos, que é 10, né? 6 mais 4 igual a 10. E aí você tem a média ponderada. É isso que está dizendo nesta fórmula aqui. Então, dá para perceber que a média é um valor que representa os dados a partir de uma ideia de centro, mas ela não fornece informações sobre como os valores estão dispostos em relação a ela. E para melhorar a informação sobre os dados, é aconselhável que a informação da média seja acompanhada de alguma informação sobre a variabilidade dos dados. Na maioria das vezes, essa medida de variabilidade é o desvio padrão. Mas calma, isso vai ser assunto de um próximo vídeo. Voltando ao exemplo da turma C, nós vimos que existe um valor discrepante, aqui a nota 0, que se distancia dos demais valores da turma. A turma está aqui, juntinha, e tem um aluno que tirou uma nota muito diferente. Esse valor discrepante, ele fez com que a média fosse menor do que o padrão da turma. Isso porque a média é um valor muito influenciado por valor extremo. Para entender melhor essa situação, vamos fazer uma simulação. Estou produzindo esse vídeo para mostrar o conceito da média. Então, a média ela é o ponto de equilíbrio entre os dados. É como se você colocasse todos os dados numa balança e o ponto onde a balança fica equilibrada, nem pendendo nem para um lado nem para o outro, este ponto é a média. Então, eu peguei aqui um ponto de apoio, uma régua, onde essa régua é a nossa escala de medida. Trouxe aqui vários tamanhos de grampos e um conjunto de grampos mais pesados para mostrar. Vamos supor que eu esteja falando de peso, certo? Vou colocar a régua equilibrada no meio. E aí vou colocar os dados. Não está equilibrada ainda. Pronto, agora está equilibrada. Agora eu vou colocar os dados. Vou começar colocando pelos dois menores. Viram que, como a distância é igual e o peso é igual, eles estão equilibrados. Vou colocar os segundos. Continua equilibrado, porque o peso do lado direito é igual ao peso do lado esquerdo. Agora eu vou colocar o terceiro. Ainda está equilibrado. E o que vai acontecer se eu pegar todos esses aqui e colocar de um único lado? Obviamente que a balança vai tombar em direção ao peso que eu acabei de colocar, que ele é um valor distante do que eu já tinha colocado antes. Então, ela não conseguiu equilibrar nesse ponto que eu tinha colocado previamente. Para equilibrar este peso, eu teria que pegar a média, que é o ponto de equilíbrio, e puxar na direção do peso extra que eu coloquei. Agora ela está equilibrada. Então, o ponto médio seria aqui e não no meio da régua como era previamente. Bom, então, quando nós estamos na presença de valores discrepantes, chamamos também esses valores de outliers. Existe uma medida de tendência central que é melhor do que a média para representar esses dados. Estamos falando da mediana. A mediana é exatamente o centro da distribuição dos dados. Mas, para encontrar a mediana dos dados, eu preciso que eles estejam ordenados do menor para o maior. Como a mediana é o valor central, ela divide os dados em duas partes, 50% de um lado e 50% do outro. Então, vamos entender melhor a mediana a partir de um exemplo.
Vamos supor esses dois conjuntos de dados aqui. Um conjunto de dados com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores e outro com 10 valores. Então, o primeiro conjunto de dados tem um número ímpar de valores e o segundo tem um número par. Então, se o primeiro conjunto de dados tem um número ímpar de valores, ele existe um valor central único. Esse valor central, a primeira coisa que a gente faz é ordenar o conjunto de dados. E aí eu pego o valor exatamente do meio. Esse valor central é a mediana. Então, a mediana nesse primeiro conjunto de dados é 9. No segundo conjunto, que tem o número par de valores, vocês observam que não tem um único valor central. Quando eu ordeno os dados, aqui embaixo estão ordenados, não existe um valor único que fica no centro da distribuição. Eu tenho que pegar os dois valores centrais e depois calcular a média desses dois valores. Então, nesse caso, a mediana desse conjunto de dados é 7 mais 9 dividido por 2, que dá 8. Então, a mediana desse segundo conjunto de dados é 8. Voltando novamente ao exemplo da turma C, a mediana está representada por esse asterisco que aparece aqui na figura. Então, a mediana equivale ao valor 7. Então, a mediana para a turma C é 7. E a mediana está muito mais próxima, aliás, está dentro do conjunto de dados, né, do conjunto da turma. E aí, isso mostra que a mediana é um valor que não é influenciado por extremos, portanto, é uma medida muito mais robusta para representar conjunto de dados na presença de valores discrepantes. A última medida de tendência central é a moda. Vamos entender essa medida a partir de um paralelo com o mercado de roupas, acessórios e estilos, né? Percebemos que algum acessório ou roupa está na moda porque vemos muitas pessoas usando tal objeto, não é mesmo? Então, algo está na moda porque percebemos ele com muita frequência. Então, a moda para a estatística tem o mesmo conceito. A moda é o valor mais frequente no conjunto de dados. É o que ocorre com mais frequência. Agora, observe esse gráfico que aparece aqui. Opa, é um gráfico de barras. Gráfico de barras não é adequado para variáveis qualitativas? Então, se moda é o valor mais frequente, eu posso ter valores frequentes também em variáveis qualitativas. Basta fazer a tabela de frequência e eu consigo ver qual é a categoria mais frequente. E essa categoria é a moda de uma variável qualitativa. Então, essa é a única medida em que eu posso considerar variáveis qualitativas, e nesse gráfico eu consigo observar que a categoria C é a categoria modal. Mas atenção, pode acontecer de não haver um único valor modal. Mas atenção, pode acontecer de não ter apenas um valor mais frequente. Vamos voltar aqui a alguns slides. Observem aqui, cada pontinho desse mostra como que os valores estão se repetindo. No caso da turma C, o ponto 7 aparece 3 vezes, então ele é o mais frequente, então a moda é 7. No caso da turma B, a nota 6 e a nota 10 são os valores mais frequentes. Então, nesse caso, eu tenho uma distribuição de dados bimodal, porque tem 2 valores modais. Já na turma A, observe que tem 3 valores que mais se repetem. Então, nesse caso, eu tenho 3 modas. Então, a distribuição de dados é trimodal. E assim por diante. Podem ter 4 modas, 5 modas, etc. E pode acontecer também de não haver nenhuma moda. E aí, nesse caso, a distribuição de dados é amodal. Então, já vimos média, moda e mediana. Vamos fazer só um resumo de tudo que a gente já estudou. Já sabemos que a média, apesar de ser uma medida muito usada, ela não é indicada quando há valores extremos. A mediana, sim, é uma ótima medida para representar esse tipo de conjunto de dados, porque ela mostra o meio da distribuição e não é influenciada por valores extremos. E a moda é o valor mais frequente, e também muito útil quando nós temos valores qualitativos, dados qualitativos.
Por fim, vamos falar das separatrizes. Já vimos que as medidas de tendência central, elas são bons valores típicos dos conjuntos de dados, mas elas sozinhas não informam nada sobre como os dados estão distribuídos. A alternativa a esse problema é o uso das medidas separatrizes, porque elas não se referem apenas ao centro dos dados, ao centro da distribuição, mas sim a todo o conjunto de dados, desde os valores menores até os valores mais altos. Vamos lá. Já conhecemos a mediana, né? A mediana é aquele valor que divide a distribuição ao meio, com 50% dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima dela, certo? Então, a mediana, ela divide a distribuição no meio, ou seja, em duas partes. Analogamente, nós temos aqui os quartis. Se a mediana divide no meio em duas partes, os quartis me faz lembrar o quê? Quartos ou 4. Então, os quartis dividem a minha distribuição de dados em 4 partes iguais. Mesma coisa com os decis. Os decis dividem a distribuição em 10 partes iguais. Já dá para imaginar o que acontece com os percentis, né? Os percentis dividem os dados em 100 partes iguais. Mas, cuidado, quando eu falo em partes iguais, não necessariamente é o comprimento desse retângulo, nem a altura dele. Na verdade, eu estou me referindo à quantidade de valores. Partes iguais, para mim, neste momento, significa mesma quantidade de valores em cada dessas partes aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 100 valores no meu conjunto de dados, 50% vão ficar aqui, neste quadrante aqui, e 50% aqui. Quando eu estou falando dos quartis, eu vou ter 25 valores aqui, 25 nesse segundo pedaço, 25 nesse terceiro pedaço e 25 nesse último pedaço aqui. Para os decis também já dá para imaginar que em cada pedacinho eu vou ter 10 valores. E nos percentis, se eu tenho 100, cada pedacinho vai ter um valor. No caso dos quartis, essa medida é uma medida muito importante e muito interessante, porque ela é o que a gente usa para construir os box plots, que são os gráficos queridinhos de todos os estatísticos. Essas medidas separatrizes são muito importantes para entender todo o conjunto de dados. E tem muita aplicação em diversas áreas. Por exemplo, quem é da área de saúde ou tem filhos, sabem que as curvas de percentis são instrumentos importantes para avaliar o crescimento de jovens e crianças. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Para o vídeo não ficar muito longo, nesse vídeo nós aprendemos sobre as medidas de posição, vimos que as medidas de tendência central são valores típicos dos dados, mas não informam sobre como os dados se distribuem, e as separatrizes trazem informações sobre toda a estrutura de dados e dá uma boa ideia sobre a dispersão dos dados, mas calma que isso será tema de um próximo vídeo. Espero que tenham gostado, fiquem bem, continuem assistindo os vídeos e tchauzinho!